dia, Baixada, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Está entrando no ar mais um programa Brasil em Ação, diretamente aqui dos estúdios do programa Municípios em Ação. E hoje nós vamos falar sobre a urna eletrônica, o voto eletrônico com recibo, uma questão muito polêmica que está saindo na cabeça de todos os políticos no Brasil, e também nós queremos saber a sua opinião. E para poder falar sobre esse item, hoje está presente aqui o Dr. Jorge Gama, ex-secretário de governo, um expoente da política da Baixada Fluminense. Eu quero aproveitar e já até dar um bom dia. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Jorge Gama. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes do programa Brasil em Ação, na sede dos Municípios em Ação. Eu agradeço imensamente esse convite. Aqui estou para tentar esclarecer algum ponto de vista que eu tenho. Tá, eu quero aproveitar e dar bom dia para a nossa equipe, bom dia Pedro, bom dia a todos os nossos amigos acompanhando toda a nossa programação, Isso é importante daí. Doutor Jorge Gama, antes de a gente começarmos um tema, hoje, esse feriado, que está ocorrendo, automaticamente eu até imaginei que esse feriado não fosse integrado, para que a população... Em alguns casos, provavelmente será, numa quinta-feira, tem a pandemia, tem lockdowns aí e tal. Em alguns lugares, provavelmente ele será mais extenso, acredito eu. E vamos torcer para que todo mundo consiga chegar a essa vacina. Tem muita polêmica ainda da questão da vacina, se é a vacina A, a vacina B, a vacina C. O importante é todo mundo se vacinar, É verdade, a vacina é uma conquista muito importante da medicina em favor da humanidade. A vacina, ela é um antídoto. Quem ficar contra a vacina, evidentemente, ele não tem, pode ser até por razões, às vezes, religiosas ou de convicção mesmo, mas é um erro. A vacina, seja ela de onde for, porque há uma enorme concorrência, não apenas entre os grandes laboratórios, mas também entre os países, porque tem a vacina inglesa, a vacina chinesa, a vacina americana, a vacina russa. Há uma grande concorrência, portanto, isso aí nós estamos ainda muito distante de conhecer essa realidade. Porém, que a vacina é necessária, seja ela com uma taxa maior de eficiência ou não, é absolutamente fundamental. Já tomei a vacina na primeira dose e pretendo tomar a segunda imediatamente. Eu também já tomei a primeira dose, está faltando a segunda. Exatamente. E o importante é que todo mundo, e é rápido, é fácil, não dói, e você vai estar imunizado. Agora também não é só porque tomou a vacina, tem que marcar bobeira, Não, de forma nenhuma, porque a prevenção ela tem alguns parâmetros. Você tem que, em aglomerações, usar a máscara, o álcool em gel, o distanciamento, tudo isso faz parte de um receituário conjunto para evitar a propagação do coronavírus. A vacina, ela é um imunizante, mas não lhe dá o passaporte para a liberdade total, ainda não. Vai chegar um momento em que a taxa de vacinação da população vai atingir a um limite que vai te favorecer a livre manifestação, a liberdade total de relacionamento. Porém, nesse momento, não dá. Então eu quero até aproveitar, o pessoal fica de olho atento, muita gente aí, o óbito no Brasil está muito alto, 467.766 pessoas foram óbito, No mundo todo já tem 3.700.000, é como se fosse uma bomba atômica, Jorge Gama? Essa situação é uma situação realmente inesperada, E já tivemos alguns surtos, até pandemias, porém com uma taxa menor de letalidade, com uma taxa menor de contágio. O contágio é muito acelerado nesse vírus Covid-19 e ele na verdade, em 80 e tantos % da população, ele é imperceptível. Ele praticamente é uma reação muito insignificante. Porém, quando atinge a pessoas com comorbidade ou com uma idade avançada, ele tem uma letalidade muito acentuada e é perigoso. Então, por isso é importante ficar atento sobre isso. Doutor Jorge Gama, nós vamos hoje falar de um tema que é polêmico, que já vem se falando durante muitos anos e as pessoas às vezes não entendem. É a questão do voto eletrônico, O voto eletrônico virou um tabu, virou
o processo das urnas eletrônicas foi um avanço para o Brasil, mas ainda aqueles questionamentos, né? Pô, eu voto numa pessoa, aparece a imagem de outra e o voto não foi computado. E agora veio uma proposição, isso que está sendo em discussão, da questão do recibo eleitoral, né? Não sei se seria o nome adequado para isso, mas como é que você vê toda essa mudança? É uma mudança que vai ser positiva? Ô Renato, eu me recordo ainda do Leonel Brizola. Era um intransigente defensor dessa questão do voto impresso. Então, esse voto impresso, o que está nesse momento se criando uma confusão em torno dele, porque há os que acham que a volta do voto impresso é aquele voto antigo que você votava no papel e depois apurava. Não é isso. O voto impresso, ele será impresso pela própria urna eletrônica. O voto continuará sendo voto eletrônico, porém com a capacidade de comprovação quando a própria urna eletrônica, adaptada, vai produzir um voto, vai gerar um voto que será auditável. Portanto, a pessoa, ao votar, ele mantém o segredo do voto, que é importantíssimo. A inviolabilidade do voto é constitucional, garante o eleitor, garante a autonomia do eleitor, e ele vai continuar tendo essa autonomia. Ele vota, ela gera um comprovante que vai para um local hermético, fechado, e permanecerá fechado. Esse voto não será violado. Porém, no momento em que haja dúvida, no momento em que haja uma contestação, no momento em que haja a possível necessidade de verificação, o voto será aberto e será confrontado entre a lista produzida pela urna e o voto físico que ali está depositado. É a melhor forma de se fazer uma apuração sincera e uma eleição limpa. Portanto, é o voto auditável. Essa mantida a urna atual, com uma adaptação para impressão de um voto que sairá ao lado. Agora, por exemplo, só para quem está nos assistindo, a pessoa vai continuar votando do mesmo jeito. Sim. É isso? Chegou lá, você escolheu seu candidato, digitou, aí o escrutinador vai dar um recibo para ele, que ele votou. Sim. Mas aquele voto, além dele confirmar se aparece aquela pessoa que ele quer, vai gerar um outro, não é isso? Isso. Aí vai ficar ali. Agora os partidos. Esse é o voto impresso, que vai ficar ali e você vai ter a tecnologia vai ensinar, vai indicar o melhor caminho, para você vincular o voto que você reivindica, a chapa que você votou, ele poder ser identificado com o voto que está impresso numa urna lacrada, ou num recipiente lacrado. Isso vai ficar à disposição do TRE e dos partidos políticos e certo. do próprio cidadão. Porque o voto o voto ele é universal, portanto cabe a todos votarem. Mas ele tem uma característica, ele é a cidadania plena. Ao votar, eu estou sendo chamado pelo Estado para dizer em quem eu devo votar, em quem eu quero votar, enfim. Quem vai governar, né? E quem vai nos governar. Eu vou lá e voto. Esse princípio ninguém pode... Ele é universal. Ele é uma conquista da civilização, é uma conquista da democracia, e ele fortalece a democracia. Então, esse voto ele é sagrado. Quantas pessoas perdem a eleição por um único voto? É verdade. E mais, há casos até hilários, casos até exóticos, do cidadão que não apareceu nem o próprio voto dele. Isso está cansado de se ver aí. Pau até quebra dentro de casa, porque a família não votou nele. Numa urna onde a esposa votou, não aparece e cria-se um problema. Portanto, isso tudo vai ser eliminado com o voto auditável, o voto impresso, que é uma votação que você faz na urna eletronicamente. E, paralelamente, é uma votação física. Ela vai sendo feita aqui, ali, e ao final ela fica arquivada por um determinado momento
por um determinado período, em que você pode recorrer à abertura daquela urna paralela e dizer, olha aqui, meu voto está aqui, acabou-se, a reclamação é indeferida. E tem uma coisa também que muita gente reclama, toda hora dá um pique de luz e sempre fica aquela suspeita, aquela, poxa, por que toda hora dá pique de luz no processo eleitoral? Eu acho que isso daí vai ser fundamental até para eliminar as dúvidas, né? O Renato, veja bem, o Brasil é um país continental, como nós sabemos. Então, é razoável até que haja um pico de luz, uma queda de luz aqui ou ali, no universo enorme que nós estamos. Muito bem. Porém, o problema não é bem esse. O problema maior, Renato, é a interrupção, e agora já se pode dizer quase que sistemática, das apurações. Aí é que está o problema. O processo de votação, ele tem a sua trajetória, o seu percurso, tem princípio, meio e fim. Porém, a apuração, ela é um ato administrativo do Supremo, da Justiça Eleitoral, em suas diversas instâncias, que tem que ter clareza. Quando se interrompe, às vezes, uma apuração, aquilo gera uma desconfiança. Porém, se o voto eletrônico existir, se o voto impresso existir, não há dúvida nenhuma, pode interromper a apuração, porque o resultado paralelo estará ali e será auditável. Agora, hoje, quando se interrompe uma apuração e volta com o resultado, esse resultado já não tem a mesma legitimidade e já está sujeito a qualquer tipo de desconfiança. Esse é o programa Brasil em Ação, diretamente aqui dos estúdios do programa Municípios em Ação, hoje com a participação do Dr. Jorge Gama, né? Um tema bastante polêmico, nós queremos saber até a sua opinião sobre a questão do voto impresso, né? O voto que vai estar ali reservado. Vamos dar um rápido intervalo, depois nós vamos saber mais detalhes, como é que isso vai funcionar. Voltamos já já.
estamos de volta. Esse é o programa Brasil em Ação, diretamente aqui dos estúdios do programa Municípios em Ação, né? Nesse feriadão, muita gente vai poder curtir. Poxa, Renato, eu queria acompanhar, isso é importante. Eu gosto muito, né, de acompanhar os noticiários. Como é que eu faço? Entra lá no nosso blog, programa municípiosemAção.blogspot.com.br. E se você quiser nos acompanhar na TV, né, TV Universo, transmitindo a programação toda da TV Cultura, canal 32.1, todo sábado a partir das 12 horas. Canal 32.1, digital, você vai poder estar acompanhando, né, participando conosco. Né? Então volta para lá, isso é importante. Quero aproveitar e mandar um abraço lá para o William da Probel, Associação dos Profissionais de Beleza, acompanhando, a Rônia das Graças Batista lá de Ega dos Reis, acompanhando a nossa programação via redes sociais. Doutor Jorge Gama, todos esses procedimentos do qual se fala muito, que é um tema polêmico, né? A democracia nossa já tem quantos anos? Desde a Constituinte. Ela é pequena, nova, Vamos né? considerar que seja a partir de 88, quando depois tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, as eleições diretas para presidente da República e a normalidade democrática já dentro de uma Constituição moderna, etc. Ocorre uma coisa curiosa. A Justiça Eleitoral, o que me deixa um pouco preocupado e cheio de indagações, a própria Justiça Eleitoral deveria ser a primeira a lutar para o aperfeiçoamento do processo eleitoral. Porque quando você faz a transparência no processo eleitoral, você está consolidando a democracia. Você está respeitando a cidadania, o voto, o cidadão, o partido político, o Congresso Nacional. Tudo isso faz parte de um arcabouço legal instituído pela Constituição que deriva do voto popular. Ele tem origem na escolha livre e soberana do cidadão. Essa escolha tem que ser garantida a sua lisura. O próprio tribunal, a Justiça Eleitoral, chamada Justiça Eleitoral, que se autodenominou, ninguém denominou isso não. Ela se autodenominou na sua expertise, na sua forma de se comunicar com a população, Justiça da Democracia. Se ela deseja ser Justiça da Democracia, a primeira coisa que ela tem que fazer é dizer o seguinte: que o parlamento votar, se o parlamento votar uma forma do voto impresso, do voto auditável, eu acato. Ao contrário, ela já rejeita de plano qualquer alteração e, em determinados casos, diz que não há tempo suficiente para isso. Essa discussão não é de agora. Ao começar o programa, eu disse que o saudoso governador Leonel Brizola já reivindicava isso. Portanto, não é uma reivindicação do Jair Bolsonaro. Ela já existe, é latente, é antiga, ela vai e volta exatamente pela resistência da Justiça Eleitoral em aceitar esse voto limpo. Eu vou chamar isso de voto limpo. Esse voto que aí está é um voto que sofre dúvidas e sofre indagações. Agora, por exemplo, Jorge Gama, isso vai depender dos partidos políticos ou essa matéria já foi aprovada pela Câmara, pelo Senado e já, por exemplo, vão haver agora as eleições de 2022. Vai poder ser colocado em prática já em 2022? Eu não tenho dúvida nenhuma, pelo seguinte, ela está em andamento no Congresso Nacional há muito tempo. E agora, se ela for votada e se for transformada em lei, se houver obrigatoriedade da adoção do voto impresso, chamado voto auditável, o tribunal, a Justiça Eleitoral, com o orçamento que possui, que não é pequeno, ela terá toda a oportunidade de adaptar rapidamente para as próximas eleições. E mais ainda, essas eleições de 2022, ela será uma eleição ímpar, será uma eleição absolutamente diferenciada das anteriores. Será uma eleição em que haverá a direita e a esquerda. Não haverá o centro-direita nem o centro-esquerda. Portanto, é uma eleição com uma taxa ideológica, de ideologia, muito grande. Ela terá que ser, para que o novo presidente possa assumir, ela terá que ser uma eleição bem limpa, bem transparente e bem auditável. Do contrário, além de existir
o antagonismo da direita e da esquerda, vai existir uma terceira via, que será a dúvida sobre a eleição do candidato. E o tribunal, a Justiça Eleitoral, tem que eliminar essa dúvida, aceitando, adotando e já ir se preparando, desculpe o posicionamento. Não, Jair, não. Bom, já terá que se adaptar a essa nova realidade. Por quê? Será, sem dúvida nenhuma, uma reivindicação antiga atendida pelo Congresso Nacional, a qual qualquer a legislação produzida pelo Congresso Nacional, todos estarão sujeitos a ela, inclusive a própria Justiça Eleitoral. Você, por exemplo, desse posicionamento que você coloca, você faz pensar para evitar o que ocorreu lá nos Estados Unidos, de ter aquele conflito, de não aceitar o resultado, exatamente, e avançar lá para o Capitólio, exatamente, com um montão de gente armada, seria isso? Tudo isso é evitável, desde que o voto, quando há um resultado eleitoral e que você, cidadão, se sente seguro que seu voto foi respeitado, a reclamação desaparece. Poderá haver aqui ou ali um ou outro jornalista ou órgão de imprensa tentando levantar uma discussão, mas ela por si só vai desaparecer, porque você sabe que votou, sabe que seu voto está guardado para que possa ser auditado. Muito bem, você dá à eleição, ao processo eleitoral, uma segurança de que o resultado traz a legitimidade em seu interior. Quem ganhar a eleição, ganhou a eleição. Se for a direita, foi a direita. Se for a esquerda, será a esquerda. Não haverá essa contestação periférica de que o resultado foi esse ou foi aquele. Isso atrasa a vida do Brasil. A Justiça Eleitoral, aliás, é preciso reconhecer a questão da Justiça Eleitoral. Eu, por exemplo, acho que a Justiça Eleitoral brasileira já deu uma grande contribuição para a democracia brasileira. O excesso de jurisprudência, o excesso de julgados que ela produziu nesse ano, que produz até hoje, nesses anos de existência, a Justiça Eleitoral já, não vou usar a palavra ser extinta, mas ela já poderia ser transferida para a Justiça Comum, quando fossem eleições regionais, e eleições nacionais ela ficaria sob a tutela do Superior Tribunal de Justiça, e aí haveria a presença da Justiça Eleitoral em varas eleitorais, em câmaras eleitorais, nos tribunais superiores, e a Justiça Eleitoral, enquanto Justiça Eleitoral como um todo, ela iria dando lugar a mesma participação da Justiça Eleitoral, fiscalização, a regra, até porque ela nem tem quadros. O mesário é voluntário. O mesário é um cidadão que se inscreve voluntariamente e faz a eleição, não recebe nada, a não ser um lanche, um sanduíche no dia da eleição. Portanto, ela pode perfeitamente dar lugar continuará existindo a legislação eleitoral, a Justiça continuará monitorando a eleição, acompanhando, produzindo resultados e depois também, após a eleição, julgando recursos, etc. Mas na Justiça Comum, quando for eleição regional, e na Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, quando a eleição for nacional, e seria mais barato e tal. Esse é o programa Brasil em Ação, né? Diretamente aqui dos estúdios do programa Municípios em Ação, e hoje com a participação do Dr. Jorge Gama, né? Nós estamos falando sobre um tema bastante polêmico, e se você quiser participar, pode mandar para nós aqui, né? Uma pergunta, nós vamos colocar. E nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho, vapt-vupt, só para tomar um café, uma água. Voltamos já já.
Estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação, diretamente aqui dos estúdios do programa Municípios em Ação, nesse feriadão aqui, hoje com a participação do Dr. Jorge Gama, né, que tem essa bagagem toda da política, e nós estamos tratando no assunto a questão do voto impresso, né, o papel do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, e ao mesmo tempo, muita gente aqui daqui a pouco eu vou passar algumas perguntas para você, mas eu quero também registrar aqui a participação, agradecer a Cida Souza, lá de Belford Roxo, o Charles Souza, lá de Tinguá, a Renata Brandão, queria agradecer a audiência lá de Nova Iguaçu, Daniele Cardoso, o cientista político Márcio Salles Saraiva, do Rio de Janeiro, o Fernando Vasquim da Prata, o Isaías Nascimento, professor lá do Rio, Marcelo Vargas. Marcelo estava lá nos Estados Unidos, não sei se está aqui. Obrigado. A Flávia Cardim e o Ricardo Costa Papel, grande diretor, né, junto com o doutor Eduardo Biscaia, lá da TV Universo, TV Cultura, né? Volto a falar, se você quiser acompanhar, poxa, Renato, eu acordo de madrugada, né? Eu saio cedo de casa, poxa, esse é um assunto que me interessa e eu queria saber como é que eu faço para poder acompanhar a programação. Você entra no nosso blog, né? Nós estamos também transmitindo por YouTube, Facebook, todas as redes sociais, mas se você quiser logo de cara pegar, é só entrar no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. E também aos sábados, a partir das 12 horas, né, meio-dia, na TV Cultura, canal 32.1. Nós vamos estar acompanhando toda essa programação. Quero mandar um abraço aqui o Miguel Santos, lá de Guapimirim, o doutor Emanuel Viegas, né, procurador da prefeitura lá de Japeri, mandar um abraço para o Luiz Antunes, né, de Nova Iguaçu, o Maestro Sauro Lira, né, e Yolanda Brazão. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço também para o prefeito lá de Cabo Frio, Zé Bonifácio. Zé Bonifácio foi deputado com você, não? Foi, o Zé Bonifácio foi meu companheiro no antigo MDB. É uma figura respeitada, é um cidadão exemplar, merece um mérito político. José Bonifácio. Mandar um abraço para o doutor Edson Faria, grande advogado lá do Rio, e uma quantidade de pessoas aqui. Queria lhe fazer uma pergunta. Eu já tive várias vezes lá em Brasília, tanto lá no Congresso, no Senado, inclusive até fazendo um documentário e audiência lá com alguns ministros. Eu chego na época que todo mundo votava de vereador para presidente da República. E era um momento importante. Eu me lembro que minha família botava até de terno e gravata para votar. Era tão importante aquele momento simbólico. E depois mudou tudo. E você acha que nesse momento agora, no qual todo mundo se fala em contenção de despesa, melhorar a qualidade do nível, né, dos que são eleitos, né, a população vota e espera. Você acha que se houvesse uma integração numa eleição em que pudesse votar de vereador a presidente, não resolveria o problema do Brasil? Olha, Renato, essa pergunta ela é importantíssima. O excesso de eleições, eu diria, ele não significa que há um excesso de democracia. Não é bem assim. As nossas eleições, a cada 2 anos, eleições regionais para prefeitos e vereadores e eleições nacionais para governadores, senadores, presidente da República, elas poderiam ser realizadas a cada 4 anos. Por quê? Essas eleições a cada 2 anos, ela atrapalha o desenvolvimento do município, do estado e até o desenvolvimento nacional. Por quê? Várias legislações impedem a cada 2 anos o prefeito de inaugurar obra, o prefeito de fazer determinados atos administrativos, porque a legislação eleitoral impede. E a nível nacional a mesma coisa, e a nível... Portanto, uma eleição a cada 4 anos, ela poderia ser a eleição regional em outubro e as eleições nacionais em novembro do mesmo ano. Não teria problema nenhum. Seria, além de resultar numa enorme economia,
vocês daria uma estabilidade ao processo eleitoral, porque ela seria de 4 em 4 anos. Ao prefeito... Unificando, né? Unificando. Ela, ainda que não fosse no mesmo dia, não há problema nenhum. Hoje a tecnologia permite que ela seja feita, a eleição regional, prefeitos e vereadores, seria feita no final de outubro. As eleições nacionais, governador, senador, presidente da República, em novembro. No mesmo ano, seria o ano eleitoral. Não, a cada 2 anos há um desperdício de recursos e há uma burocratização da administração, e a Justiça Eleitoral não interessa isso. Eu até faria uma justiça ao ministro Barroso. O ministro Barroso salvou a existência, não é a Justiça Eleitoral nesse ano, não. Ele salvou a vida da Justiça Eleitoral, porque ele conseguiu, num ano de pandemia, convencer o Congresso Nacional de que nós deveríamos fazer as eleições municipais. E é a eleição onde há mais proximidade. É a chamada eleição do corpo a corpo. Ele, com seu argumento, com a sua capacidade de argumentar, de convencer, ele conseguiu arrancar do Congresso Nacional a manutenção das eleições que foram adiadas, mas não foram canceladas. Portanto, a Justiça Eleitoral, enquanto sobreviver, vai dever muito ao ministro Barroso, que conseguiu esse feito, conseguiu essa vitória. Porém, se as eleições forem de 4 em 4 anos, o protagonismo da Justiça Eleitoral vai desaparecer e, consequentemente, poderemos ter uma nova forma de acompanhamento judicial das eleições, não com a Justiça Eleitoral, com esse protagonismo todo. Varas eleitorais, aquilo que eu disse anteriormente, e câmaras eleitorais. E o ministro Barroso, a Justiça Eleitoral, a existência desse poder todo da Justiça Eleitoral, que continuaria tendo, não dessa forma imperial, ela vai dever muito ao ministro Barroso, a sua... Agora, Jorge Gama, por exemplo, o sentimento lá no Congresso e no Senado, ele depende dos partidos políticos, né, para poder fazer qualquer tipo de alteração. Porque muitas das vezes o cidadão, quando vota no candidato, ele acha que ele tem autonomia no Congresso, seja ele, né, e automaticamente ele tem que prestar conta, ou até mesmo as articulações que ele faz, dentro da bancada, da sua bancada. Você não acha que estava na hora também do Brasil discutir a reforma política, para a gente poder dar qualidade, ter quadros políticos? Porque hoje nós vemos que os partidos são fabricados para eleições. Exatamente. É mais uma obra da Justiça Eleitoral, permitir essa proliferação de partidos. Ela deixa que haja esse número enorme de partidos para que ela se alimente do conflito interno entre os partidos e crie instâncias de julgamento e mantenha suas instâncias de julgamento. A reforma partidária, a reforma política, que seria também uma reforma partidária por decorrência, ela eliminaria esses 30 e tantos partidos. Nós ficaríamos com 6 a 8 ou 10 partidos até, porém, esse enorme volume de partidos, com uma presença no Congresso de uma volatilidade enorme, desorganiza a discussão política mais central. Ela desorganiza, ela não é democracia isso aí. Isso é democratismo, é coisa diferente de democracia. Nós temos 30 e tantos partidos, mas acaba dando ao Congresso Nacional uma imobilidade, produzindo uma imobilidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, está piorando, inclusive, porque hoje, não existindo um candidato avulso, não pode ter, ele tem que ser um candidato filiado a algum partido. Hoje, um cidadão que tem uma rede social robusta, ele se filia a um partido, se candidata, mas ele não vota com o programa do partido, ele vota com a rede social dele. Eu vejo hoje no Congresso Nacional o cidadão votando olhando para o celular, ele não está votando com a diretriz partidária.
com a diretriz democrática do partido dele e soberana, porque ele é um membro do partido. Ele vota com a rede social com a dele. pesquisa. Então, o que acontece? Isso desorganiza muito a democracia, porque um partido tem um estatuto, um programa e um manifesto. Quando você se filia, você declara a sua concordância com aquela posição política, ideológica, doutrinária, e você é obrigado a caminhar ali, porque você teve um enorme número de partidos para escolher. Se você escolheu um dentre tantos, é sinal que aquele compromisso gera uma obrigação de você cumprir o programa do partido. E isso cada vez está mais volatilizado no Congresso Nacional. Agora, isso que você está falando é uma coisa importante. Eu vejo, por exemplo, na reforma política, a pessoa não pode ficar a vida toda igual na monarquia, na presidência de um partido a vida toda. Aí depois passa para o filho, passa para a mãe, papagaio e periquito. E obrigaria para quem vai emprestar o nome à sociedade, né, para se candidatar, a virar um quadro político, né, saber o que é política, os compromissos dentro do bairro dele, do município. Que muitas das vezes eu bato muito nisso, Jorge, que chega a ser até, para quem está nos assistindo, hoje quem elege é a boca de urna, né? E felizmente a boca de urna, o elemento não tem compromisso nenhum com o partido, não tem compromisso nenhum com a sociedade, às vezes nem mora na região, aí chega lá, pega a vulnerabilidade que existe dentro da comunidade, né? A pobreza, e aí acaba ganhando um mandato e ele não vai trabalhar para a população. Ele vai trabalhar para as fontes que bancou a campanha dele. Então, eu acho que com uma reforma política, você não acha que isso não ia melhorar a situação? Isso seria, a sua teoria, a sua tese é absolutamente correta, porque ela é recepcionada pelo voto distrital. Quando o voto é voto distrital, a representação ela é muito mais local e ela é muito mais autêntica e não está sujeita a violação de terceiros que vêm apenas no processo eleitoral, capta aquele voto por qualquer razão e depois nunca mais volta naquela comunidade e aqui, se for na Baixada, ele passa de avião e vai direto para Brasília. Então, o voto distrital, ele liga o interesse do eleitor à sua comunidade, ao seu local de origem e ele é muito mais eficiente. E há uma identidade e há um processo de fiscalização da atuação do deputado, do vereador ou do deputado estadual no voto distrital. Você acompanha melhor a trajetória do deputado, a carreira do deputado, porque ela é mais identificada com aquela realidade e ela é menos vulnerável a posições que às vezes são contrárias àquela comunidade. O voto distrital ou distrital misto para o Congresso Nacional, você pode perfeitamente votar no cidadão na cota de voto distrital e na cota de voto distrital misto, votar até em outro cidadão, não há problema nenhum. Então, esse modelo, ele está represado, ele não consegue andar na reforma política que é necessária no Congresso Nacional. Ele avança, recua. Por exemplo, nós somos um país bicameral. O que é bicameral? É um país onde temos no poder legislativo, temos a Câmara e o Senado. Então, você tem a Câmara, que representa o voto popular, e o Senado, que, teoricamente, representa os estados. Eu, hoje, tenho dúvidas se há necessidade de um Senado com 3 representantes por estado. Eu acho que pode se reduzir para 2. A Câmara Federal, ela pode ser reduzida em 10%? Pode, perfeitamente. Por quê? Porque esse excesso, ele, além de ser caro, ele é difuso, não produz uma qualidade maior. 2 senadores por estado, nós teríamos uma representação, todos os estados. Não acabaria com o sistema bicameral, não. Ficaria a Câmara e o Senado, porém, um pouco menor. Melhor distribuído, né? Menor distribuído. Isso, essa quantidade foi a Constituinte que definiu os votos? Foi, ela já é antiga, porque o Senado, a cada eleição, ele renova 1/3 ou renova 2/3 e vai mantendo esse equilíbrio. Esse equilíbrio está correto, tá bom. Porém, já está na hora de... Agora, está um outro problema que precisamos também observar. Faz parte do contexto atual e do contexto institucional do país.
O Supremo Tribunal Federal, há hoje, os setores mais atentos começam a observar uma certa ingerência do Supremo Tribunal Federal no processo legislativo. Eu acho que os ministros, monocraticamente, às vezes, tomam decisões que deveriam passar pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. O diz o colegiado. O colegiado. Por quê? Porque, às vezes, a decisão de um único ministro, solicitada por uma minoria que está no Congresso, mas que a minoria acaba suplantando a maioria do Congresso Nacional. Portanto, é uma anomalia que vem ocorrendo na institucionalidade brasileira, é essa presença monocrática. Esse é o programa Brasil em Ação, diretamente aqui dos estúdios do programa Municípios em Ação. Quero aproveitar até mandar um abraço lá para o Neuci Praça, lá de Belfor Roxo, Valdir Cavalcante de IBGE, professor. Mandar um abraço para o Salomão Ralibaba, Ricardo Fonseca, o Ítalo Nascimento lá de São João de Meriti, né? A Cássia Muniz, Marco Silva e o Marcelino Tempo, e também o Magno Verinho. Vamos para um rápido intervalo e hoje com a participação do Dr. Jorge Gama, né? Fazendo um balanço geral da importância do voto, né? Vamos dar um rápido, voltamos já já. Estamos de volta, esse é o programa Brasil em Ação, né? Diretamente aqui dos estúdios do programa Municípios em Ação. Se você quiser, né, participar, interagir conosco, poxa, Renato, queria que você pudesse discutir esse tema com o Dr. Jorge Gama, ou então botar esse tema na pauta, como é que eu faço? Você entra lá no nosso blog, programa municípiosemAção.blogspot.com.br, sem ser cedilha, aí tem um e-mail lá, você escreve, manda, para a gente poder colocar em pauta. E o segundo, eu quero acompanhar a programação, como é que eu faço? O programa Brasil em Ação, todos os sábados, a partir de meio-dia,
canal 32.1, TV Cultura, né? Está transmitido pela TV Universo. E aí você vai estar acompanhando também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. E essas ferramentas agora para quem está na política e quem quer tomar conhecimento, Jorge Gama, é importante porque a maioria da população, ela não tinha como se identificar, mandar uma mensagem para o político e até mesmo resolver um problema. Hoje, através das redes sociais, é imediato. Isso é importante, né? Extremamente importante. É um novo momento que as democracias estão tendo que enfrentar. É um novo momento. Antigamente havia um monopólio da mídia e a mídia controlava o processo eleitoral juntamente com 2 ou 3 institutos de pesquisa e formava opinião e praticamente elegia um governador, um presidente ou até um senador, etc. Portanto, a democratização dos meios de comunicação através das redes sociais mudou o paradigma. Hoje, a grande mídia, inclusive nesse caso aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, foi inaugurada pelo Bolsonaro, nos Estados Unidos pelo Donald Trump, etc, etc. Pelo próprio Obama. Obama foi, na verdade, quem mais usou as redes sociais antes do Donald Trump. No Brasil foi o Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Pegou a mídia tradicional de surpresa. Os analistas políticos, aqueles jornalistas engajados, que têm uma opinião que dura a vida inteira. Eu, por exemplo, tenho medo de quem tem uma opinião que dura a vida inteira. A opinião, se você tem capacidade de raciocinar e é um homem livre, é uma pessoa livre, é uma mulher livre, você tem que ter a capacidade de perceber que as coisas estão mudando. Eu não sou a mesma pessoa de há 20 anos atrás, eu não penso dessa maneira. Por quê? A realidade dos fatos eu tenho que me reinventar. Portanto, as mídias sociais, elas estão aí para democratizar a informação, que antigamente era monopolizada pelos grandes meios de comunicação. E isso favorecia uma situação durante anos. Você vê que a situação política do Brasil mudou muito com a presença do Jair Bolsonaro, com a vitória do Jair Bolsonaro nas últimas eleições. A mídia não sabe responder a isso. Os jornalistas que abraçaram durante anos o pensamento único, que era o pensamento de esquerda predominante, estão assustados porque não conseguem voltar atrás, não conseguem reconhecer uma realidade. Não estou pregando que se deva elogiar o Bolsonaro o tempo todo, mas nós não podemos ignorar o que vem ocorrendo, a transformação que vem ocorrendo. Tanto é que estão tentando reinventar o Lula às pressas, tiraram ele da cadeia, vão dar a ele a possibilidade de ser candidato, para que a esquerda, que não se renovou, manteve apenas o Lula como seu ícone, possa enfrentar o Bolsonaro nas eleições de 2022. Vai ser importante? Vai. Por isso é que nós temos que voltar ao voto impresso. Tem que ter uma eleição limpa, transparente, auditável, para que esse resultado, que vai se polarizar indiscutivelmente, vai ser uma eleição ideológica pela primeira vez, vai ser uma eleição que não vai ter o expediente do centro-esquerda, centro-direita, não. Vai ser o Lula do lado, o Bolsonaro do outro, e a população vai escolher. Esses candidatos intermediários, que costumavam ficar em cima do muro, que tinham uma posição dúbia e que não tinham uma visibilidade plena, não assumiam ideologicamente, vão ficar de lado. O Lula vai assumir a esquerda e o Bolsonaro vai continuar na direita e no conservadorismo. E a Justiça Eleitoral, qual é o papel dela? Vou oferecer à opinião pública uma eleição limpa e transparente, adotando o voto auditável. Esse é o papel de uma justiça que quer se preservar. Do contrário, ela começa a se desgastar e a sua desnecessidade começa a aparecer. Desse ponto de vista que você colocou, por exemplo, entre esquerda e direita, no Brasil não tem controle de qualidade. Não. Né? As coisas são feitas, muitas das vezes as pessoas vão para a televisão, assumem até compromisso de fazer e, na realidade, às vezes não cumprem nada. E como se nada fosse assumido publicamente, que não houvesse um órgão. Eu acho que até o papel do próprio TSE,
que quando a pessoa vai para a televisão e assume compromisso, porque na realidade a população brasileira dá uma autorização, dá uma ortoga a ele, para ele poder cumprir aquilo do qual ele se comprometeu. E não existe esse controle de qualidade. Você acha, por exemplo, que a tua experiência lá no Congresso, eu vejo, nunca se discutiu tanto política agora no Brasil, nunca esse período, né? Não é só pandemia, a política agora parece que entrou na mente dos brasileiros, porque todo mundo fala, Brasil só gosta de futebol, só gosta de samba, só gosta de churrasco e... Gosta de política. A política agora já aflorou, né, nessa corrente sanguínea. Você acha que essa questão todinha, volto a falar, do voto transparente, né, para a gente poder ter lisura, igual você está colocando, esse posicionamento, porque no Brasil a gente não sabe, na realidade, quem é da direita e quem é da esquerda. Às vezes é uma confusão, as pessoas às vezes trocam de partido, igual troca de roupa, e não tem uma definição. Você acha que agora em 2022, essas candidaturas que vão se colocar para a sociedade, elas vão estar consolidadas na sua natureza? Fim. Renato, eu tenho uma experiência porque eu fui deputado federal 2 vezes. A primeira vez eu fui deputado federal no bipartidarismo, Arena e MDB. A Arena era partido da Revolução e o MDB era o partido da oposição. Havia uma indiferença, havia um limite de atuação e havia uma clareza nas propostas. Muito bem. Depois também fui deputado do pluripartidarismo, com a presença de novos partidos, a sociedade começava a se abrir e a democracia começava a ser instalada. Ótimo, foi importante. Depois, hoje vivemos numa democracia com excesso de partidos. É outro momento. Porém, durante todo esse período, o debate ele foi sendo volatilizado. Agora não. Agora vai, com a presença do Jair Bolsonaro. Aliás, eu quero deixar claro aqui que eu mesmo sendo do MDB, continuo sendo do PMDB atualmente, eu na eleição, depois daquela facada em Juiz de Fora, eu não podia deixar de votar no Jair Bolsonaro. Eu disse, peraí, alguma coisa está acontecendo. Estão atentando contra esse candidato, é porque ele está incomodando. Então, votei no Jair Bolsonaro. E eu diria o seguinte, está na hora de organizar discussão ideológica. É bom que o Lula seja candidato, porque ele vai atropelar todas as candidaturas de esquerda, vão ficar secundárias, e o Bolsonaro volte a ser candidato. Por quê? Você vai organizar o pensamento político em 2 correntes ideológicas e vai evitar esse eleitoralismo de partido difuso. Eu estou me lembrando, um amigo meu me ligou há pouco tempo, me dizendo, Jorge, foi criado o Partido da Mulher. Eu digo, parabéns, quem é o presidente? Sou eu, era um homem. Quer dizer, você vê que perde toda a sua finalidade, o presidente do Partido da Mulher ser um homem. Então, está cheio disso aí. Isso acaba, volta a uma discussão normal. Jorge, o Luiz Antônio está mandando um abraço para você. Eu mando um abraço para ele também, tenho muito apreço por ele. Carlos Alberto Antônio, lá do Sindicato dos Jornalistas, também mandando um abraço. Um abraço. E você vai ter que voltar aqui, porque esse assunto que nós colocamos aqui deu ibope no sentido da população, né, ficar atento sobre os temas do qual nós estamos falando dia a dia. Eu queria depois deixar uma pergunta, mas agora, em função do tempo, vai estar estourando. Eu quero te agradecer. Eu acho que essa ilustração que você falou da questão do voto, do recibo eleitoral, né, vai ser importante para a democracia, vai ser importante, inclusive, para dirimir qualquer dúvida, não ter suspensão. E outra coisa, quem ganhar vai levar. Não pode ter golpe, não é verdade? Não pode ter golpe, não pode ter ameaça. Isso é importante. E sobretudo, né? não poderemos ter dúvidas pairando após as eleições sobre a legitimidade daquela eleição. Você impede que a democracia tenha vitalidade. Porque essa eleição ganhou fulano, cheio de dúvidas. Isso é ruim para a democracia e para o nosso processo político. Nós chegamos ao final do programa Brasil em Ação. Queria te agradecer, né, imensamente a tua presença aqui. Eu acho que foi importante. E, na medida do possível, vou te convocar de novo, né, para a gente poder botar temas que ajudam a orientar a sociedade, para que a sociedade possa ter um raciocínio, né, transparência melhor. E eu gostaria das suas considerações finais. Renato, eu agradeço imensamente a você e ao programa Brasil em Ação, na sede aqui dos Municípios em Ação,
a oportunidade que me dão de poder trazer as minhas opiniões. É a verdade absoluta? De forma alguma, mas é fruto de uma experiência vivida, onde eu na política tive a oportunidade de exercer direção partidária, mandato parlamentar em vários níveis, portanto tenho uma opinião formada. E outra coisa, uma opinião formada que está sujeita a ser reformada. O que eu não posso é manter uma opinião o resto da vida, enquanto a vida muda e as evidências são outras. Essa oportunidade é muito importante para mim de trazer o que eu penso sobre o processo político brasileiro e sobre a vitalidade da nossa democracia. Muito obrigado aos ouvintes do programa Brasil em Ação. Tranquilo, eu agradeço, né? E queria também expor a todos os nossos amigos. Eu queria participar, como é que eu faço? Nós aqui pela questão da pandemia, nós estamos evitando, né, de poder trazer convidados, até porque você viu que o pessoal toma banho de álcool aqui, né, para poder estar preocupado. É uma questão de proteção. Mas, de qualquer maneira, agradeço mais uma vez ao Jorge Gama, agradeço a audiência, tomem vacina, não marca bobeira, você só tem uma vida, e tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.